A noiva abandonada no altar. Essa é a história de uma mulher que acreditava no amor, mas descobriu da pior forma possível que nem sempre as promessas são cumpridas. Meu nome é Helena, e durante anos eu acreditei que havia encontrado o homem da minha vida. Ricardo era tudo o que eu sempre sonhei. Carismático, atencioso, com palavras doces que pareciam saídas de um conto de fadas. Ele me fazia sentir especial, única, como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Nos conhecemos em uma festa de amigos em comum. Eu tinha 23 anos, estava terminando a faculdade de pedagogia e trabalhava meio período em uma escola infantil. Ricardo tinha 28, trabalhava em uma empresa de tecnologia e parecia ter a vida toda planejada. Quando nossos olhares se cruzaram naquela noite, foi como se o tempo parasse. Ele veio conversar comigo e conversamos até o sol nascer. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. Ele me levava para jantares românticos, me surpreendia com flores no trabalho, mandava mensagens lindas dizendo o quanto me amava. Meus pais adoravam ele. Minhas amigas diziam que eu havia encontrado o homem perfeito. E eu acreditava nisso com toda a força do meu coração. Depois de um ano de namoro, Ricardo me pediu em casamento. Foi em um restaurante à beira-mar, com violinistas tocando nossa música favorita. Ele se ajoelhou, abriu uma caixinha com um anel lindo e disse que queria passar o resto da vida ao meu lado. Eu chorei, disse sim, sem hesitar, e naquele momento senti que minha vida estava completa. Os preparativos do casamento duraram quase 2 anos. Eu queria que tudo fosse perfeito. Escolhi cada detalhe com carinho. O vestido de renda branca que parecia saído de um filme, as flores cor-de-rosa que decorariam a igreja, o cardápio do jantar, a lista de convidados com mais de 200 pessoas. Minha mãe me ajudava em tudo, sempre emocionada, dizendo que aquele seria o dia mais feliz da minha vida. Ricardo parecia empolgado também. Opinava sobre as escolhas, dizia que mal podia esperar para me ver caminhando até o altar. Planejávamos nossa lua de mel na Europa. Falávamos sobre os filhos que teríamos, a casa que construiríamos juntos. Tudo parecia caminhar perfeitamente para o nosso final feliz. Mas nos últimos 3 meses, antes do casamento, comecei a notar mudanças. Ricardo estava mais distante, passava mais tempo no trabalho, atendia ligações e saía da sala. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era só o estresse do trabalho, que estava lidando com um projeto importante. Eu acreditava. Afinal, eu confiava nele completamente. 2 semanas antes do casamento, uma amiga me disse que viu Ricardo em um café com uma mulher. Eles estavam de mãos dadas. Meu coração gelou, mas quando confrontei Ricardo, ele riu, me beijou e disse que era apenas uma colega de trabalho discutindo um projeto. Me fez sentir culpada por duvidar dele. E eu, como uma tola apaixonada, acreditei. O dia do casamento chegou. Era um sábado ensolarado de março. Acordei às 6 da manhã, ansiosa, feliz, com borboletas no estômago. Minha mãe, minhas irmãs e minhas amigas estavam comigo, me ajudando a me arrumar. O salão de beleza estava reservado. Meu cabelo foi penteado e preso com flores delicadas. Minha maquiagem estava impecável. Quando vesti o vestido, todas choraram. Eu estava linda, radiante, pronta para me casar com o amor da minha vida. Chegamos à igreja às 3 da tarde. O local estava decorado exatamente como eu sonhei, com rosas cor-de-rosa por todos os lados, velas acesas, música suave tocando. Os convidados já estavam chegando, cumprimentando minha família, tirando fotos. Tudo estava perfeito. Mas Ricardo não estava lá. 15 para as 4. Nada. 4 horas. A cerimônia deveria começar. Nada. 4h15. O padre começou a ficar preocupado. O padrinho de Ricardo ligou para ele dezenas de vezes, sem resposta. Eu estava no salão da igreja, segurando o buquê com as mãos tremendo. Minha mãe tentava me acalmar, dizia que ele deveria estar preso no trânsito, que logo chegaria.
mas eu sentia no fundo do meu coração que algo estava errado, muito errado. 4:30. Os convidados começaram a cochichar. Senti o peso dos olhares de pena sobre mim. Meu pai estava no telefone tentando descobrir o que estava acontecendo. Minhas irmãs choravam. Eu estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. 5 horas. O padre sugeriu que cancelássemos a cerimônia. Foi quando o melhor amigo de Ricardo entrou no salão, pálido, com os olhos vermelhos. Ele se aproximou de mim lentamente e disse as palavras que destruíram minha vida. Ricardo não viria. Ele havia fugido, com outra mulher. O mundo desabou sobre mim naquele momento. Minhas pernas fraquejaram. Minha visão escureceu. Caí de joelhos ali mesmo, no salão da igreja, segurando meu vestido branco, que agora parecia uma fantasia ridícula. Ouvi os gritos da minha mãe, senti meu pai me pegando no colo, mas tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Os convidados foram embora, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Eu fiquei ali, sentada em uma cadeira, incapaz de me mover, de falar, de chorar. Estava em choque completo. Mais tarde naquela noite, em casa, recebi uma mensagem de Ricardo. Uma mensagem fria, covarde, que terminava 5 anos de relacionamento em poucas linhas. Ele dizia que sentia muito, que conheceu outra pessoa, que não teve coragem de me contar antes, que achou que conseguiria seguir em frente comigo, mas percebeu que não podia. Ele estava com essa mulher há 6 meses. 6 meses enquanto planejávamos nosso casamento. 6 meses de mentiras. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu não conseguia sair da cama. Não comia, não dormia, apenas chorava. A vergonha me consumia. Como eu iria enfrentar as pessoas? Como explicar que fui abandonada no altar? Como superar a humilhação pública de ser deixada no dia do meu casamento? As mensagens chegavam. Alguns amigos genuinamente preocupados, outros apenas querendo fofoca. As redes sociais eram um pesadelo. Fotos da igreja, comentários especulando o que aconteceu, gente rindo da minha desgraça. Eu apaguei todas as minhas redes sociais e me tranquei em casa. Minha mãe tentava me consolar, mas como? Como consolar alguém que teve seu coração partido publicamente? Meu pai queria ir atrás de Ricardo, mas o que isso resolveria? Minhas irmãs choravam comigo, impotentes diante da minha dor. Passei 2 semanas trancada no meu quarto. Até que um dia, minha melhor amiga, Júlia, invadiu minha casa, literalmente arrombou a porta do meu quarto e disse: "Chega, Helena. Você não vai deixar aquele covarde destruir sua vida. Você é maior que isso. Você é mais forte que isso." Mas eu não me sentia forte. Eu me sentia quebrada, destruída, humilhada. Como eu poderia recomeçar depois de algo assim? Júlia me arrastou para fora da cama, me colocou no chuveiro, escolheu uma roupa para mim e me levou para caminhar no parque. Eu chorei o caminho inteiro, mas respirar ar fresco pela primeira vez em semanas me fez perceber que, por mais que doesse, eu ainda estava viva. E se eu estava viva, eu poderia reconstruir minha vida. Foi um processo lento e doloroso. Voltei ao trabalho na escola, onde as crianças me receberam com abraços e desenhos. Elas não sabiam da minha tragédia. Para elas, eu era apenas a professora Helena que estava de volta. Aquelas crianças inocentes me lembraram que a vida continuava, que havia alegria no mundo mesmo depois da dor. Comecei terapia. Precisava entender como fui tão cega, como não vi os sinais. Minha terapeuta me ajudou a perceber que eu não tinha culpa, que Ricardo foi covarde e mentiroso, e que nada do que eu fiz ou deixei de fazer justificava o que ele me fez. Aos poucos, comecei a me reconstruir. Parei de me perguntar por quê. Parei de procurar respostas nas redes sociais dele. Parei de perguntar aos amigos em comum sobre ele. Bloqueei o número dele, bloqueei ele de todas as redes sociais. Decidi que ele não merecia mais 1 segundo dos meus pensamentos. E então,
tomei uma decisão que mudaria minha vida. Eu ia recomeçar completamente. Não ia apenas superar aquilo, eu ia me transformar. Ia me tornar uma versão tão melhor de mim mesma que um dia ele olharia para trás e se arrependeria profundamente de ter me perdido. Fiz um curso de pós-graduação em gestão educacional. Comecei a trabalhar em projetos paralelos, dando consultoria para escolas. Passei a acordar cedo, malhar, cuidar da minha saúde física e mental. Voltei a sair com amigas, a viajar, a viver. Foi difícil no começo. Cada lugar que eu ia, parecia que as pessoas olhavam para mim com pena. A noiva abandonada, a coitada. Mas com o tempo, comecei a transformar aquela narrativa. Eu não era a noiva abandonada. Eu era a mulher que sobreviveu, que se levantou, que se reconstruiu. 2 anos depois do casamento, que nunca aconteceu, abri minha própria empresa de consultoria educacional. Comecei pequena, atendendo escolas particulares, ajudando a implementar metodologias inovadoras. A empresa cresceu rápido. Em 1 ano, eu tinha 10 funcionários. Em 3 anos, tinha filiais em 4 estados. Eu me tornei conhecida na área, dava palestras em congressos, era convidada para entrevistas. Comprei minha própria casa, um apartamento lindo, com vista para a cidade. Viajei para a Europa sozinha. Visitei os lugares que iríamos conhecer na lua de mel. Mas dessa vez, eu estava lá por mim, não por ele. Aprendi a ser feliz sozinha. Aprendi que eu não precisava de um homem para me completar, que eu já era completa. Namorei algumas pessoas, mas de forma leve, sem pressa, sem desespero. Eu estava bem comigo mesma. 5 anos depois do dia mais humilhante da minha vida, eu estava em uma conferência de educação em São Paulo. Minha empresa estava patrocinando o evento e eu estava prestes a dar uma palestra sobre liderança feminina no setor educacional. Estava nos bastidores, revisando minhas anotações, quando ouvi uma voz familiar. Ricardo. Meu coração acelerou por um segundo, não de amor, mas de choque. Eu não o via desde aquele dia terrível. Respirei fundo e me virei. Lá estava ele, mais velho, com o rosto cansado, olheiras profundas. Ele estava me encarando como se tivesse visto um fantasma. Helena, ele disse se aproximando. Eu não acredito que é você. Sorri educadamente, mas fria. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ele explicou que estava trabalhando como vendedor em uma das empresas expositoras. Trabalho humilde, ele disse, bem diferente do que eu fazia antes. As coisas não foram bem para mim nos últimos anos. Sinto muito, respondi, sem sentir pena nenhuma. Helena, eu preciso falar com você. Eu cometi o maior erro da minha vida. Todos os dias eu penso naquilo, no que eu te fiz. Eu era um idiota, um covarde. Aquela mulher, ela me deixou 1 ano depois. Eu perdi meu emprego, perdi tudo. E eu percebi que perdi a única pessoa que realmente me amava. Ele estava pedindo perdão, depois de 5 anos. Como se isso pudesse apagar tudo. Ricardo, eu disse, mantendo minha voz firme, o que você me fez quase me destruiu. Eu passei meses reconstruindo minha autoestima, minha vida, minha dignidade. Mas sabe o quê? Hoje eu agradeço por você ter fugido naquele dia. Ele me olhou confuso. O quê? Você me fez um favor. Porque se você não tivesse fugido, eu teria casado com um covarde, com um mentiroso, com alguém que não me merecia. Eu teria desperdiçado minha vida ao lado de alguém medíocre. Em vez disso, eu me tornei a melhor versão de mim mesma. Construí um império. Eu sou feliz, eu sou independente. Eu não preciso de você nem de ninguém para me completar. Mas, Helena, ele tentou interromper, nós podíamos tentar de novo. Eu mudei. Não, Ricardo. Você não mudou. Você está aqui porque sua vida não deu certo, porque você está sozinho e desesperado.
mas eu não sou mais aquela garota ingênua que acreditava em contos de fadas. Eu cresci, eu evoluí. E você? Você continua sendo o mesmo covarde de 5 anos atrás. Virei as costas para ele e caminhei em direção ao palco. Minha palestra estava prestes a começar. Subi no palco, olhei para a plateia de mais de 1000 pessoas e comecei a falar. Falei sobre superação, sobre como transformar tragédias em oportunidades, sobre como as maiores dores podem nos tornar as pessoas mais fortes. E enquanto eu falava, vi Ricardo no fundo do auditório, assistindo, e percebi que ele finalmente entendeu. Ele perdeu uma rainha e encontrou apenas escombros. Hoje, 7 anos depois daquele dia terrível, eu sou CEO de uma das maiores empresas de consultoria educacional do país. Dou palestras motivacionais, escrevo artigos, inspiro outras mulheres a se levantarem depois da queda. Ainda sou solteira, mas não por falta de opção. Simplesmente porque aprendi que estar sozinha é muito melhor do que estar com a pessoa errada. Às vezes, quando olho para trás, ainda sinto uma pontada no peito ao lembrar daquele dia. A humilhação, a dor, a vergonha. Mas então olho ao meu redor, para tudo que construí, para a mulher que me tornei, e percebo que aquele dia, por mais horrível que tenha sido, foi o dia que me libertou. Porque eu não sou mais a noiva abandonada no altar. Eu sou Helena, a mulher que transformou a maior humilhação da sua vida na maior oportunidade de recomeço. A mulher que provou que podemos nos levantar depois de qualquer queda. A mulher que escolheu ser feliz, apesar de tudo. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, não mudaria nada, porque cada lágrima, cada momento de dor, cada segundo de vergonha me trouxeram até aqui. E aqui eu sou exatamente onde sempre deveria estar. No comando da minha própria vida, sem depender de ninguém. Sem precisar de um príncipe encantado para me salvar. Porque eu aprendi que a única pessoa que pode me salvar sou eu mesma. E essa é a maior lição que alguém pode aprender. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.